Olá, paz do Senhor, tudo bem? Hoje, mais uma lição da Escola Dominical de Jovens, a lição de número 4. Davi, amigo fiel. E gostaria de iniciar a nossa aula fazendo uma pergunta, e você também, professor, faça ao seu aluno, isso gera interação entre você e o seu aluno. A primeira pergunta seria: você tem amigos? A segunda: qual o filtro que você utiliza para as suas amizades? Com base nessa reflexão e após a resposta dos seus alunos, vamos ao texto principal. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que irmãos. Provérbios 18, 24. Esse texto de Provérbios, o conselho de Salomão é a importância da amizade. É importante ter amigos, e às vezes o amigo será mais chegado do que o irmão. Entretanto, não é bom que o homem esteja só. Isso está escrito na Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis. O resumo da lição diz: no relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. Ou seja, a amizade de Davi e Jonatas ia além da proximidade, mas era algo segundo o propósito de Deus. E vale a pena, professor, dizer ao aluno sobre a importância de cultivar bons relacionamentos. Na introdução, falaremos sobre, ou vamos falar em comum, Davi e Jonatas temiam a Deus, eram fiéis aos seus princípios e cultivavam uma inspiradora amizade. Diz mais: escolher nossas amizades e companhias, pois elas exercem grande influência sobre nós. Ou seja, as pessoas que estão perto de nós, elas geram influência. Existe um estudo que diz que nós somos o resultado dos nossos 5 amigos mais próximos. Ou seja, é os amigos que nós trazemos para perto que definem a nossa fala, que definem o nosso comportamento. O primeiro ponto diz sobre amizade inspiradora. E aqui faz uma biografia ou um estudo sobre Jonatas, o amigo de Davi, dizendo que ele era comandante de tropas do exército, dizendo que ele era cercado de privilégios, que ele foi educado de forma assertiva, um guerreiro e corajoso. Participou de guerras decisivas. E mais do que isso, diz que Jonatas, ele tinha fé, caráter, qualidades de bondade e o senso de justiça. Ou seja, um perfil de um grande amigo. Mais do que isso, Jonatas também foi fiel ao seu pai, Saul. Ou seja, isso revela características e filtro de um grande amigo. Mais à frente, nós vemos que Jonatas ficou entre Davi e Saul. E ele não titubeou, mas diz a história, a palavra de Deus, que ele reconheceu que Davi era ungido de Deus. Ele preocupava com Davi. Inclusive, buscou visitá-lo ainda quando Davi estava em fuga de Saul. Ou seja, revela que a amizade era verdadeira. A amizade, ela foi tão profunda que até depois da morte de Jonatas, a Bíblia diz que Davi procurou um descendente para honrá-lo. E aí achou Mefibosete e lhe concedeu terras reais e também assento junto à mesa do rei. Chegamos ao segundo ponto que fala sobre amizades que edificam. E aí a lição diz: estavam em conformidade com a vontade de Deus. Uma amizade que edifica, ela está dentro da vontade de Deus. Precisamos buscar amizades de pessoas que têm padrões bíblicos, ou seja, que edificam em diversos sentidos, desde os afetivos, psicológicos, espirituais, entre outros. E aí podemos usar os exemplos, por exemplo, de Noemi e Ruth, Paulo e Silas, que revela o peso da influência e uma amizade que era super edificante. Ou seja, o tempo que Noemi passou lá em Moabe, ela influenciou Ruth. E o período que Silas andou com Paulo, Paulo influenciou a Silas. Poderíamos usar exemplos de amizade que foram negativos.
Por exemplo, Aminon teve um amigo e esse amigo lhe gerou prejuízo. Mas podemos usar também o exemplo de Abraão, que foi amigo de Deus e ele teve boas decisões e teve uma vida saudável. Isso revela amizades que edificam, e amizades que edificam, elas nos abençoam. A força de uma amizade verdadeira, aí o texto de Provérbios 18, 24, que diz que há amigo mais chegado do que irmão. Ou seja, quando nós olhamos para amizades verdadeiras, nós entendemos que essas amizades, elas nos ajudarão a cumprir os propósitos divinos para a nossa vida. Elas não permitem que nada nos coloque entre Deus. Ou seja, uma amizade verdadeira, ela vai nos abençoar. A amizade entre Davi e Jonatas era algo tão sólido que levou a firmar uma aliança. E a pergunta que eu te faço é essa: quais são os filtros que você utiliza em sua amizade? O cristão deve entender que amizades boas podem lhe fazer bem, mas amizades más podem lhe prejudicar. É o texto bíblico que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. É por isso que nós temos que buscar boas amizades. Eclesiastes também diz a importância sobre a amizade em Eclesiastes capítulo 4, versículo número 10. A amizade com pessoas que seguem fielmente a Cristo é um convite ao mútuo crescimento espiritual e ao fortalecimento em Deus. Ou seja, à medida que você filtra a amizade e traz amizades saudáveis, você cresce espiritualmente e também cresce como pessoa. A pergunta que eu te faço: as suas amizades, elas te levam à frente ou elas te limitam ou lhe fazem retroceder? Chegamos ao terceiro ponto, que diz sobre amizades virtuais, quando o escritor fala sobre a fragilidade das relações virtuais e também fala sobre a ilusão da intimidade, fala sobre amizades superficiais. A prevalência desse tipo de relação sempre é insuficiente. Ou mais do que isso, o escritor também fala sobre o comportamento de rebanho, ou seja, aquilo que a sociedade define ou um pequeno grupo define é aquilo que naturalmente a maioria segue. Se as pessoas não valorizam bons relacionamentos, nós naturalmente também temos a tendência de se inclinar a este comportamento do mundo. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós não temos que nos conformar com o mundo. O nosso padrão de amizade tem que ser um padrão de amizade diferente do mundo. Precisamos identificar que o mundo tem uma crise de amizade, mas nós não. Nós precisamos considerar e trazer para perto de nós e filtrarmos bons amigos, a fim de que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. E assim como Davi, que cultivava um relacionamento com Jonatas, assim como Jesus, que cultivava bons relacionamentos de amizade, tais como com Lázaro, Marta, Maria e os discípulos, possamos valorizar boas amizades. Inclusive, na descrição do vídeo, teremos o link para o material de apoio. Acesse e que Deus te abençoe.